Pronto. Vou abrir aqui. Vou marcar aqui você também. Já tem gente online. E aqui onde é que está a notificação? Você só procura Refúgio em Cristo na pesquisa sua. Como já tem gente, irmão, deixa eu trocar a mão, aí não Certo. mais. Pai do Senhor a todos, vamos dar início à escola dominical. Já quero, nesse início, informar aos irmãos que nós estamos, devido a essa situação que está em nosso país, nós tivemos a paralisação de nossas aulas, mas vamos dar uma continuação nessa mesma revista, a partir da aula 10. Raça humana, a origem, queda e redenção. A partir da aula 10. Vai estar à disponibilização dos irmãos no YouTube, logo abaixo da descrição. Lá você pode apertar lá, ver mais, que vai aparecer um link para download desta aula. Está salvo em PDF. Os irmãos podem clicar lá embaixo e adquirir essa parte desta aula, lição 10. Só o Evangelho muda a humanidade humana, a cultura humana. O Evangelho muda a cultura humana. E vai estar à disposição dos irmãos para acompanhar a aula. E é até bom que os irmãos eles abaixem, para poder, quando tiver mais um pouco de tempo, pode dar uma olhada lá no material, ler, estudar um pouco e meditar. Eu gostaria já de começar esta aula orando junto com os irmãos. Amém? Quem puder fechar os olhos aí no local onde está, na sala ou no quarto, assistindo essa live, vamos fechar os olhos e orar a Deus, nós agradecer mais um amanhecer. Pai Celestial, grandioso, aqui neste momento, Senhor, eu agradeço, Senhor, por minha vida, pela vida dos irmãos que estão assistindo, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui se encontram, Pai Celestial, trabalhando para este canal que venha alcançar mais vida, para dar continuidade, Senhor, ao teu trabalho. Senhor, eu agradeço também pela vida de cada um que se encontra aqui neste bairro, Senhor, tanto nessa cidade como no nosso país. O Senhor vê que essa situação está acontecendo aqui conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, ter conosco, nos ensina, nos capacita, Senhor, a lutar com essa situação. Ensina, Senhor, nossos líderes, Senhor, a ter sabedoria com essa situação, Senhor, para ser de acordo com o teu propósito, ser com a tua presença, Senhor. Nada tomar decisões precipitadas. Nos ensina, Senhor, sempre estar em tua presença e andar no teu caminho. Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, através desta aula, Senhor, nos ensinando a estar mais perto de ti. Como aqui na própria revista diz, o Evangelho é e muda a cultura do ser humano. Aqui já te agradeço e oro pela vida de cada um. Amém. Pronto, irmãos, aqui já para começar a aula no texto áureo, que diz assim: porque eles
mesmo anunciam de nós qual a entrada que vivemos para convosco, e como dois ídolos vos convertides a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática. Em consequência do pecado não há cultura inocentes, nem infonésias, mas todos eles podem ser formadas pelo Evangelho de Cristo. Aqui está bem eficaz, irmãos, que todos podem ser transformados através do Evangelho, através da palavra de Deus. Aqui a leitura bíblica em classe está encontrada lá na primeira Tessalonicenses, do 1 ao 10. É bem eficaz, eu vou ler aqui com os irmãos essa passagem bíblica para ficar mais simplificada para os irmãos. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai e nosso Senhor, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graça a Deus por vós, todas fazemos menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vossa somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações com gozo de Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia, Acaia. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na casa, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dele não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dois ídolos vos converteis a Deus para servir ao Deus vivo, em verdade, e esperando dos céus os seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira do furor. Amém, irmãos? Aqui é bem eficaz a palavra de Deus, que dos ídolos, eles voltamos para Cristo. Aqui na revista, ela é bem eficaz, ela vai falar mais na frente um pouco, que o próprio ser humano, ele foi criado para cultivar a terra e em si mesmo adorar o nosso Deus. A revista vai comentar um pouco sobre adoração, sobre a mudança da cultura, sobre o efeito do cristão e do evangelho sobre a humanidade. O efeito da igreja na humanidade. Vamos ler a introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através dos primas da Bíblia Sagrada. Nosso interno é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou infonésia, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Na própria Bíblia diz que por um pecado no mundo entrou por um homem, e por um homem foi perdoado. Então, amados irmãos, aqui vamos lá e continuar de quando, logo abaixo tem dizendo, quando a nossa igreja de Cristo, não nos conformeis com este mundo. Ela quer dizer
que jaz o mundo é maligno, que lá em 1 João 5,19 explica que jaz o mundo é maligno. Essa passagem foi eficaz como da Bíblia. Como fez Israel ajudar por aceitar todas as impurezas da cultura vizinha. Quer dizer, que quando uma cultura, você cristão, tem a cultura de cultuar seu Cristo, tem aquilo dentro de ti, um anseio por Deus, uma necessidade de estar próximo de Deus. Isso sempre vira um anseio de você estar todo santo dia ali aos pés do Senhor, orando a Deus. Você tem 2 ou 3 vizinhos próximo de ti que faz ao contrário, que bebe, que cultua outros deuses. Se caso você não influenciar como igreja de Cristo aqui na terra, como luz e sal deste mundo, como a própria palavra de Deus é bem eficaz, ela fala, se caso os cristãos deixar que o mundo influencie os seus atos, ele vai deixar de caminhar com Cristo, vai deixar de estar na luz, vai deixar de ser sal. Significado de ser sal é que a igreja é sal deste mundo. Ela é bem eficaz, porque uma coisa que sal é para manter o sabor, manter uma coisa que não apodreça rápido, que não seja morta, apodrecida. Luz é trazer tudo à vista, ser verdadeiro, ser as claras. O sal é bem eficaz, ele não vai deixar que seja uma obra morta, apodrecida. Quando você é sal deste mundo, você entra na vida de algo que está trazendo para a humanidade, trazendo para a vida do ser humano. Se você é cristão, você influencia na vida de alguém que se encontra morto ali, apodrecido ali em pecados. Você vai temperar a vida dele, vai trazer gosto para a vida dele, vai dar um tempero, trazendo para esse lado. Vai renovar as forças, vai dar continuidade à vida dele, ele vai ser renovado. É como se uma pessoa tivesse morta e você trouxesse vida para ele. Isso é nosso trabalho de igreja aqui no mundo. Aqui a gente pode tirar um exemplo. Se caso a igreja saísse neste momento que se encontra o nosso país, se encontra o mundo, nessa epidemia, nessa doença que está aí acontecendo. Se caso a igreja, o povo de Cristo, saia neste momento, Deus, Jesus Cristo, resolve vir buscar o povo, o que pode acontecer? Neste momento o mundo vai ficar perdido, vai ficar apodrecido, vai ficar sem a luz, vai ficar sem o sal, sem o tempero, sem a providência, sem a cura. E todas essas coisas o mundo vai ficar sem. Agora eu vou entrar aqui no primeiro tópico, que diz assim: o que é a cultura? De acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico, veremos que ainda a cultura dos gentios e cultura do povo de Deus. Que existem os gentios e os não gentios. A primeira definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com, como já tinha falado agora há pouco, como cultivar a terra. Avisando a produção de alimentação, está escrito lá em Gênesis, a partir de 4, verso 2. Depois passou a ser considerado como uma soma de todas as realizações humanas, como espiritual, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Isso era uma cultura, que logo no começo
quando foi criada a terra, o ser humano cultivar a terra. Mas logo foi somados as outras coisas, como realizações de várias outras coisas, como espiritual, como material. Tudo isso foi cultura, e até hoje é cultura. A cultura pode ser definida também pelo material como uma nação encarrega-se de demandas e reivindicações divinas. Está lá em Levítico 20 e 23. A cultura, vamos aqui no segundo subtópico, a cultura dos gentios. Por haver pedido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhe havia transmitido a prática, Noé, logo após o dilúvio, os seus humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Como já foi falado no começo, aqui, o que é adorar a criatura em vez do Criador? Porque no momento que nós nascemos para adorar um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que tem olhos e vê tudo que a gente, tanto o oculto, o mais profundo, o oculto, escondido, ele vê. O ser humano, ele quer algo que se glorie em si mesmo, como aqui na própria revista diz. Ele passará a adorar a criatura. Por quê? Porque ele se está se proclamando, se desviando da verdade. Sempre o ser humano tentou se desviar da verdade, que a verdade só era adorar a Deus, andar segundo a vontade de Deus. Mas o ser humano sempre quis se sair. Quando ele deixa de adorar o Criador, passa a adorar a criatura, ele vai formar deuses para ele, como um deus de barro, um deus de madeira, um objeto. Ele cria um Deus, por exemplo, com olhos, mas não vê que a Bíblia é bem eficaz. Ela diz, cria um Deus com olhos, mas não vê, Deus com boca, mas não fala. Mas nós adoramos um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala. E quando o ser humano cria um Deus que tem olhos, mas não vê, é porque aquele Deus que ele criou, ele vai construir para si uma doutrina para ele, uma cultura para ele mesmo. De seguir aquele Deus que tem olhos, mas não vê. Por quê? Porque não vai ver a própria iniquidade, não vai ver o pecado que ele comete. Não vai ter como adverti-lo. Não vai ter como ver o pecado que ele está cometendo. Assim o ser humano vai dando continuidade à sua vida para frente. Ele vai passar a acreditar naquela vida que ele tem. Não vai ter nenhum Deus para ali para ele que adverte ele. Não vai ter nenhuma doutrina ali para ele. Vai ter só aquela cultura de seguir aquele Deus que está ali parado, só olhando para ele e deixando a vida dele seguir. Mas quando a gente passa a adorar o Criador, aí a situação muda. Porque a própria Bíblia é bem eficaz. Em Apocalipse, ela mesmo comenta que os olhos de Deus são como chama de fogo. Que a chama de fogo, ele penetra até o íntimo. Então ele vê o pecado do homem, ele adverte o pecado do homem, ele repudia o pecado do homem. Ele na doutrina, a própria doutrina de Deus, ele condena o pecado. Então, quando ele está com os olhos, quando é um Deus, nós passamos a adorar o Criador, nós temos que passar a obedecê-lo. Porque ele vai nos dizer onde estão nossos erros, onde estão nossas falhas, para nós ser melhor. Nós passamos a adorar um Deus que fala, ele vai nos falar onde está o meu erro, onde está o seu erro. Por isso que nós, muito ser humano, passamos a adorar um Deus que não vai advertir, não vai dizer onde está o erro. Aí nós vamos se sentir melhor e pensar que está tudo bem e continuar para frente, e passar a acreditar neste Deus. Vamos passar aqui mais por subtópico, um pouco aqui para frente. E a partir da impureza se imagina coisas vãs e soberbas.
Aqui, irmãos, explica novamente. A partir daí dessas coisas, vamos nós mesmos nos imaginar o que aquele Deus que não fala quer para nós. É o que o nosso ego está querendo nos alimentar. Não é o que o Criador quer, é o que a criatura quer. Nós mesmos querendo para nós. Porque o que o Criador quer, às vezes é totalmente o contrário que eu e você estamos querendo. Como é bem eficaz na Assembleia hoje em dia. Não em todas, mas em algumas. A gente só profanar uma benção. Isso é o que a gente está querendo. Às vezes, o Senhor quer mudar a nossa situação de vida para estar mais limpo, para estar mais purificado, para estar com Ele no reino dos céus. E às vezes a gente quer uma bênção material. Isso é uma situação da criatura. Somos nós que queremos, não é o Criador. O Criador quer que você viva bem, mas às vezes nem tudo o que a gente quer é o que Ele quer. Na continuidade do subtópico 3, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia. E inspirar interrantemente e completa a palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, do 3 ao 16, 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base está propósito, a terra é do Senhor. Então está dizendo aqui que toda a terra é do Senhor. Havia visto os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Então, quer dizer, tudo. Eles consagravam até suas próprias colheitas ao Senhor. Então, essa passagem, o que ele nos quer dizer? Que tudo, não é só porque é só a colheita, não é só porque é questão de dinheiro, não é questão de material, é em tudo, espiritual, material, é tudo nós temos que consagrar ao Senhor. Tudo nós temos que colocar segundo a vontade do Criador, não a vontade da criatura. A vontade da criatura, ela quer só material. E a vontade do Criador, Ele quer espiritual, que você esteja bem espiritual, material, em tudo completo. Eu estou só apenas resumindo a revista, porque aqui essa aula nós já estamos bem atrasada. Nós estamos tentando dar continuidade. Logo no próximo domingo, nós vamos continuar já na revista nova. Aí daqui a pouco vou passar para os irmãos a revista nova e sempre, toda vida que for ter a aula, o irmão Diego ele vai passar em PDF a aula para os irmãos, enquanto não sair para poder a revista para a gente disponibilizar para os irmãos. Amém? O homem tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Primeiro subtópico, a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveríamos saber que neste mundo não passamos de servos do Senhor. Na revista passada, vimos que somos mordomos, administrador. Nós estamos aqui para cuidar do que Deus nos deu. Em Gênesis, Deus nos criou para lavrar e cultivar a terra, e cuidar da terra, e adorar. Mas o homem, hoje em dia, ele quer destruir em si. Automaticamente, em si próprio, ele quer destruir. Uma doença dessa, a enfermidade que está alastrando toda a humanidade, eu sou bem eficaz em dizer que o ser humano, ele mesmo pode ter causado essa enfermidade.
ele mesmo pode ter colocado essa enfermidade no planeta e está aí desordenada. Porque o ser humano, ele cria coisas. Ele tem o poder de criar coisas. Porque ele é filho do Criador. Ele já vem isso do próprio ser humano. Mas não é porque ele só vai criar coisas má. Ele cria. Ele já tem isso dele, esse dom de criar. Mas o que é usado é que pode ser usado para o mal ou para o bem. Como os aplicativos, as redes sociais. Isso foi criado por ser humano. Filho de Deus criou. Nós estamos usando neste momento para o bem, para falar sobre a palavra de Deus. Mas existe, como já foi dito no começo, lá em 1 João 5,19, que diz que já é maligna. Então, a influência do maligno em certas coisas. Como influência, irmão José? A influência é que pode influenciar cada um a utilizar da maneira certa. Eu vou dar um exemplo bem simples. WhatsApp. WhatsApp, você pega WhatsApp, eu vou passar uma mensagem bíblica, uma saudação, uma mensagem de reflexão, uma palavra de Deus. Vai alcançar várias vidas, vai ter mudança ali, dependendo da cultura daquele povo que vai escutar essa mensagem, você já está sendo sal e luz para eles. Aquilo pode mudar a cultura dele. O evangelho que você está pregando pode mudar a cultura daquele povo. Mas no momento que você também, ou as pessoas, passar coisas erradas, esse aplicativo vai alcançar várias vidas, vai transmitir coisas erradas, como fake news, como estão passando muitos aí, que eu creio que essa doença não é essa proporção como estão dizendo totalmente no Brasil. Existem muitas mortes que está acontecendo, que estão misturando. Existem pessoas que passam a acreditar, fica dependente de um aplicativo, dependendo das redes sociais, e passa a acreditar nisso. Dependendo de cada maneira que se usar. Que Deus nos deu o dom de criar coisas e saber a maneira que usar. Dando continuidade. Logo quanto produzimos, deveremos ser um reflexo da glória de Deus. Aqui, ó, que foi bem eficaz e dito agora há pouco. Logo, tudo que reproduzimos, refletimos da glória do Criador. Então, tudo que nós criamos, que teremos que criar, tudo que nós produzir aqui na terra, deve ser reflexo do Criador. Se você produz um bom fruto, seguindo a direção do divino, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, vai ser um fruto bom, vai ser um fruto produtivo. Isso vai refletir, está refletindo que é do Senhor. Então, agora para o segundo subtópico do tópico 2, a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura do homem. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Lá em Gênesis 4, 23, a Bíblia afirma que Lameque ele fez um poema para afirmar morte de 2 homens. Adão, assim que ele peca, quando ele sai do Éden, ele vai à terra. O ser humano, quando ele tem lá os filhos, Caim e Abel, um mata o outro. Um irmão mata o outro. Aí entra o homicídio. Isso virou cultura também.
Aí, mas por que cultura, irmão José? Tá errado não, isso tá não. Virou cultura. Hoje em dia você pega um videogame, vai uma criança jogar, sangue por cima de sangue. Ali é uma cultura para ele. É normal para ele estar jogando. Quanto vê mais sangue, mais emocionante fica para ele. Isso está se tornando uma cultura para ele. Dali ele vira um culto para ele. Como no próprio, na vida. Um filho matando pai, irmão matando irmão. Isso virou uma cultura. Por que cultura? Porque virou costume. Não abala tanto mais as pessoas. Antigamente abalava o ser humano, dificilmente. Hoje em dia não abala tanto. Porque o ser humano criou certas coisas que o maligno já o influenciou a usar a prática ruim. Continuação, terceiro subtópico do segundo subtópico, a cultura do erotismo. Do erotismo também empregou rapidamente a cultura humana, tanto no casamento, foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque. Eu vou dar um exemplo bem eficaz aqui do erotismo. Salomão. Não, perdoe. Sansão. Sansão, ele foi praticado pelo erotismo. Erótico. Porque ele disse que o erro dele foi Dalila, não. Ali foi a consequência do que ele criou para ele. Por que consequência? Porque ele sempre andou, ele nasceu como nazireu de Deus. Ele nasceu para ser o propósito de Deus. Ele foi uma promessa, ele foi ali era para ser um servo, seguir a vontade de Deus, mas ele quis ir por outro caminho. Sempre quis outras coisas. Ele sempre quis andar ao contrário, quis obedecer os pais. Sempre ele se prostituía. Existe um pecado que Deus que nos manda fugir. É o pecado da prostituição. Tem os outros pecados, Deus manda, quando Ele manda nos enfrentar, quando Ele manda nos enfrentar Satanás. Mas no pecado da prostituição, Ele não manda fugir. Eu separei aqui só um momento, irmãos. Por exemplo, logo aqui só simplificando a aula, dando mais uma explicação sobre o tópico 2, a cultura do ser humano, ele quis guardar coisas para si. Um exemplo, ajuntemos muitos tesouros aqui na terra. Nós passamos nossa vida trabalhando, ajuntando. Não é que nós passamos a desperdiçar, porque Deus é contra o desperdício. É que nós passamos a juntar mais do que nós mesmos necessitamos. Mas nós não precisamos disso, não, irmãos? Não tanto. Por que não tanto? Sou bem eficaz em lhe informar que não nós necessitamos tanto de ajuntar tantas coisas que a gente não necessita. Por quê?
Porque a própria Bíblia ela fala que é melhor que vá na casa onde tem luto do que na casa que tem festa. Por quê? Que naquele momento que nós vamos na casa que tem luto, naquele momento, nosso rosto cai em si e vê uma soma que você vai somar ali toda a vida e o que você vai levar. O que aquele homem vai levar quando ele falece, ele morre? Você somou? Nada. Ele vai levar nada. Ele vai levar as obras que ele fez espiritual. Como assim uma obra espiritual? Na cultura da palavra de Deus, ele sempre diz: ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Essas coisas tudo vai contar. Tudo isso ele vai levar. Mas bem material, como a gente pegar, juntar mais do que o devido, ambição, essas coisas tudo vai ficar. Naquele momento ali que o homem vai a um velório, uma coisa na casa que tem luto, ele está vendo o quanto aquele homem está levando para si. Aquela glória ele está levando para si. Quando você vai a uma casa que tem festa, você vê só aquele momento ali de festa, de alegria. Aquele momento, o povo se fluindo daquela alegria de tudo que tem naquele. Por isso que Deus diz, é melhor ir na casa que tenha luto. Por isso que Deus diz lá em Salmo 50, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, para nós adorar a Deus, abaixa o nosso fôlego. Não, José, quer dizer que nós não necessitamos de alguns bens materiais? Necessitamos da cultura deste mundo. Necessitamos para estar neste mundo, mas não para nos levar. Porque estamos aqui só de passagem. Eu e você estamos aqui só de passagem. Lá em Provérbio 18, 21, diz que nós mesmos, nas nossas próprias bocas, nós temos o poder da morte. Provérbio 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da palavra. Amém, irmãos? Vamos dar aqui uma continuidade para o tópico 3, para nós adiantar mais a aula, que diz assim: o Evangelho transforma a cultura. Aqui a gente volta praticamente quase para o começo da aula, porque, como foi dito, como somos você, cristão, é sal e luz deste mundo, você pode mudar a cultura deste mundo. Não deixar que esse mundo mude o cristão. Você pode influenciar este mundo. Um exemplo bem eficaz. Uma pessoa está numa ponte querendo se suicidar. Você é um cristão. Você pode, pela sua cultura, pela sua atitude, mudar aquela situação. Mudar aquele ato que aquela pessoa está prestes a fazer. Através de você ser lá, sal e luz deste mundo, você pode mudar a situação naquele minuto. Por isso, eu e você somos sal e luz do mundo. A cultura, vamos mudar a cultura deste mundo, não deixar o mundo nos mude. Agora precisamos responder estas perguntas. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Sim. Como, meu José? Sendo diferente, sendo separado, seguindo a orientação de Deus na Bíblia. Jesus nasceu num contexto cultural
Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Mas nenhuma delas mudou o conceito para que ele veio neste mundo. Ele foi luz e sal. Ele mudou a cultura daquele povo. Cabe a nós seguir o mesmo exemplo. Mudar a cultura do povo. Mudar a cultura da humanidade. Outra parte que eu quero comentar. O Evangelho transforma a cultura. Quando nós não sejamos possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto que aconteceu em Efésio, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui, quando Paulo foi em uma viagem missionária, aquele povo que tinha lá, a maioria usava de mágica. A cultura daquele povo era usar mágica, magia. Mas Paulo, através da sua mensagem, influenciou a olhar de outros modos. Olhar para o que ele estava dirigindo, falando a verdade, falando sobre a palavra de Deus. Aquele povo vivia uma cultura totalmente diferente, vivia só através de mágica, mentira. Um exemplo, eu, até para trás, procurava coisas vãs no mundo, procurava sempre mentir para me gloriar. Hoje, procuro, não é perfeito, porque é perfeito só Deus, procura se manter e seguir a palavra de Deus o máximo possível. Então, foi aí onde me mudou a minha cultura. A minha cultura era uma coisa que eu tinha que cultuar todo final de semana. Brincar, beber, fumar. Isso era a cultura, era um costume. O que foi que me mudou? Uma mensagem. Foi uma luz, foi um sal, botou tempero na minha vida. Então agora, neste momento, nós sejamos sal e luz para as outras pessoas. Para mudar a cultura, para mudar o costume que ela vive hoje na vida. Terceiro subtópico, os crentes de Corinto, um exemplo de influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promissoras no período do Novo Testamento. Não obstados pelo Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas e eram precisamente doentes. Ele queria dizer que o Paulo, através do Evangelho, resgatou preciosas almas. Olha, é bem eficaz, preciosas almas. Apesar dos seus graves problemas, a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. Mais importante, porém, é que os seus membros dantes escravizados por Satanás eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Quer dizer, importante, era um povo que tinha bastante problema, era escravo dos seus pecados, eram os enfermos, mas no momento da mensagem do Evangelho, Paulo levou, aquele povo passou a ser, olha que incrível, olha que bonito, olha que lindo. O povo, no momento do arrependimento, foi igualmente eu e você. Naquele momento do arrependimento, que quando Deus passou a ser nosso caminho e luz, através da mensagem do Evangelho que veio para mim, para ti, que mudou a nossa cultura, passou a ser chamado
chamados santos em Jesus Cristo. Já imaginou? Nós, irmãos, levando o evangelho para as outras culturas e mudando a situação do povo. Neste momento há um povo aí afora se deixando levar totalmente pela cultura humana, não a de Deus. Que Deus diz: confiai em mim. Olhai para o alto, de onde vem meu socorro. Onde vem Deus? O povo está confiando em quê? Em carros, em dinheiro. Através dessa doença que está aí, pode ser rio de dinheiro, não vai resolver. Pode ter vários amigos, não vai resolver. Pode ter vários bens materiais, não vai resolver. Se agarrar somente a Deus, aquele que é luz. Então, irmãos, eu e você, nós temos que ser luz e sal deste mundo para mudar a cultura dele. Não deixar que esta cultura nos mude. Eu sou bem mais eficaz. Essa situação que está acontecendo, que está nos deixando acostumar dentro de casa, não deixais que essa cultura e costume que está aí, dessas leis que está aí, a gente tem que obedecer às leis. Mas não deixais que se acostumais nela, não aceitais os maus dela, sempre está orando a Deus, não se acostumar, aí eu orei ontem, vou orar daqui a 2 dias, não deixar entrar essa cultura em nossas vidas, manter sempre o foco, porque o eficaz que muitos estão esfriando. Em vez de estar mudando a cultura do mundo, está se deixando o mundo mudar a nossa cultura. Quanto minutos? 33. Vamos adiantar um pouco. Perdão, 50. Vamos adiantar um pouco para os irmãos, para não tomar muito tempo dos irmãos. Eu já vou para a conclusão, que diz assim: a cultura atual em nada difere da pré-divina. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo, se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8. Viremos não apenas influenciá-lo, mas igualmente transformá-lo, afinal que somos o sal da terra e luz do mundo. Olha como é bem eficaz. Sal da terra e luz do mundo. Por que sal da terra? Que é algo que vai penetrar no material e dar o gosto. Luz é que vai iluminar tudo. Isso é para mim e para você. Nós temos que ser sal e luz deste mundo. Dar o tempero e a luz para que o povo enxergue o verdadeiro caminho. Através da sua vida e da minha vida, a cultura de vários pode ser mudada. O costume de vários pode ser mudado. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz o maligno. Seja santo, evangelizemos e fazemos missões. É a ordem de Cristo. Nos podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Irmão José, eu não posso tanto sair de casa para poder estar em porta evangelizando. Não precisa tanto. Às vezes, a sua missão é um vizinho, a sua missão é um filho, a sua missão é uma sogra,
A sua missão é alguém da sua família? Está bem perto. Às vezes a nossa missão, a minha e a sua, está próxima. Ser missionário não é só sair e fazer missão de mundo afora. Ser missionário é levar a palavra para todos. Todos. Quando ele diz todos, ele inclui nossos familiares também. Ele inclui a nós mesmos. Porque quanto mais nós nos examinar, mais nós lermos para nós, mais nós vamos aprender. Estou aprendendo a cada dia. Estou aprendendo esse evangelho todo santo dia. Assim nós vamos fazer, todo santo dia, até aquele grande dia chegar. Agradeço neste momento, minha oportunidade. No próximo domingo, serei bem mais breve em passar as aulas para os irmãos. Eu creio que o diácono Ivanildo vai estar conosco. Ele foi ali com a sua esposa no hospital, ter o bebezinho, graças a Deus. Eu creio que já pode ter até nascido ali com mais um filho de Deus para estar nestes dias cultuando conosco. Na próxima aula vai ser a carta, o nome da revista, é a da revista segundo trimestre, a Igreja Eleita. Aqui, ó, revista essa. Eu tirei só apenas a primeira aula, porque eu vou estudar para poder passar esta aula para os amados irmãos. Certo? Esse aqui também vai ficar à disposição dos irmãos para download no YouTube. Amém? Ela vai tratar de vários textos. Ela vai tratar sobre lá a igreja de Efésio, mostrar o propósito. Ela vai nos mostrar sobre a prisão, né, que foi uma epístola da prisão, né, lá que foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. A regionalização em Efésio, a igreja em Efésio. Vai ter umas aulas boas. Eu peço que os irmãos no próximo domingo convide mais outros irmãos, talvez alguns dos irmãos não estejam sabendo que vai ter continuação da escola dominical. Eu peço que os irmãos divulguem os outros irmãos, que próximo domingo, mesmo horário, às 8 horas, nós estaremos aqui. E eu vou estudar mais um pouco para passar mais os irmãos, que a cada dia a gente está aprendendo mais e mais. E peço que os irmãos nos ajudem em oração, para que logo, logo nós teremos essas aulas aqui no nosso templo. Amém? Agradeço, peço a oração dos irmãos e vamos fazer uma oração de... Hoje à noite, o culto às 6h30. Pronto. Hoje à noite vai ter um culto a partir das 6 horas. Vai ter transmissão também, ao vivo. Vai ter palavra vindo dos céus. Eu peço aos irmãos que, a partir de 6h30, se tiver a disponibilização dos irmãos, se puderem entrar, para assistir um culto maravilhoso, vindo palavras dos céus, uma palavra para mim, para a tua vida. Eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite, como já tem nos falado todos os santos dias, e sempre nos ajudar em oração e cultuando a Deus. Nunca se esqueça, sejamos eu e você sal deste mundo e luz. Vamos mudar a cultura, que esse mundo nos mude. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, grandioso Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Agradeço pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor, assistindo, Senhor, através deste canal, alcançando mais vidas, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos capacita, Senhor, todo santo dia, para que nós possamos, Senhor, estar apto para passar a tua palavra, Senhor. Estou aqui, Senhor, para aprender mais de ti. Me ensina, Senhor, me capacita como tu tem capacitado vários. Senhor, nos capacita, Senhor, capacita o irmão
para nos ajudar, ó Pai. Para nos ajudar a manter a Tua obra, Senhor. A Tua obra. Senhor, nos capacita que nós sejamos sal e luz do mundo, Senhor, para que nessa cultura deste mundo não venha nos mudar, mas sim que o Teu Evangelho, Senhor, venha mudar cada criatura que alcançar. Que Tua palavra, Senhor, lançada nunca volte vazia. Seja haja mudança, primeiramente na minha vida, para que possa, Senhor Jesus Cristo, iluminar a vida do próximo, para que eu possa ser testemunha, Senhor, desse Evangelho. Que adianta, Senhor Jesus Cristo, eu querer mudar a vida de alguém e não tentar mudar a minha? Para que eu possa mudar a minha vida, Senhor, para que os outros vejam, Senhor, através da minha vida, o poder da Tua glória. Mas não para a minha glória, Senhor, mas para a Tua. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor é único e merecedor. Sempre cultuando e Te agradecendo, Senhor Jesus Cristo. Abençoa os lares, Senhor, abençoa cada família deste bairro, Pai. Abençoa cada família dessa cidade, Pai. Abençoa os dirigentes, Senhor, desta igreja, Senhor, de cada igreja que se encontra neste bairro. Dai sabedoria, capacita mais e mais, Senhor, para que nós podemos, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Agradeço, Senhor, também a vida familiar de cada um que nos está assistindo, Senhor. Se encontra alguém enfermo, Senhor, tem com ele, Senhor, cura, para que venha ser testemunho da Tua palavra. Que venha ser boas novas, Senhor, para o próximo. Que venhamos ser luz para o próximo. Se nós cairmos, Senhor, nos levante, Senhor. Nos purifica, Senhor Jesus Cristo, todo santo dia. Nos ensina, Senhor. E eu já Te agradeço, Senhor, desde o amanhecer, e Te peço que o resto do dia, e o amanhã, e o anoitecer, seja abençoado, e seja segundo a Tua vontade. Amém.